Hoje vou trazer para vocês algumas informações sobre a porcelana de Limoges. Por que eu me detenho tanto em trabalhar essas marcas, né? Bom, muitas vezes a gente tem objetos em casa, não sabe o devido valor, não conhece um pouco dessa história. Meu papel aqui é trazer um pouco de conhecimento para vocês, tá? Para quem é antiquário, para quem é colecionador, para quem trabalha com design, enfim, né? São várias as opções. E eu acho importante a gente conhecer um pouco da história, né, dessas marcas que foram tão importantes e que ainda são. Na realidade, a porcelana que nós vamos trabalhar hoje, a porcelana de Limoges, a sua fábrica primitiva surgiu no século XVIII, mas ela ainda está aí. Né? 200 anos depois, a marca ainda é uma das marcas mais importantes do mundo em termos de porcelana. Então vale a pena a gente conhecer um pouquinho dessa história, né? Bom, a gente sabe que a porcelana era um artigo muito raro, um artigo de luxo e muito caro, né? Que uma determinada classe social tinha direito, mas que até o século XVIII, para que essas porcelanas chegassem na Europa, elas tinham que vir através de importação. Só o Oriente confeccionava porcelana, né? Primeiro a China, depois o Japão. E eram objetos tão queridos nas mesas importantes da Europa que esses nobres, esses burgueses, eles importavam em grande quantidade. Mas acabava sendo muito caro. E a Europa, com um território tão grande, por que não fabricar a sua própria porcelana? Porque, a princípio, os químicos não tinham noção de onde existiria a matéria-prima para a porcelana, que é o calcário branco, que nós chamamos de caulim, né? O início da descoberta do caulim se dá no princípio do século XVIII, né? E a Alemanha acabou levando crédito. Então, a primeira fábrica de porcelana que a gente vai ter na Europa é a fábrica de Meissen, na Alemanha, 1708 aproximadamente. Meissen vai dominar o comércio da porcelana até em torno de 1756, quando a França consegue descobrir jazidas de caulim no seu território e Luís XV, o rei da França, cria a primeira fábrica de porcelana francesa, que é a fábrica de Sèvres, que ainda existe, extremamente renomada também. Tá? A porcelana que a gente trabalha hoje, que é a porcelana de Limoges, ela surge um pouco depois. Então, tecnicamente, é a terceira fábrica de porcelana europeia. Tá? Em torno de 1756, 1760, a gente vai ter a notícia, né, que a viúva d'Arnay, que era esposa de um químico francês, em busca de um tipo de alvejante para clarear suas roupas, ela sem querer acaba encontrando o caulim na região de Saint-Thierry, que é pertencente à região de Limoges, na França. Né? O marido dela, Darnay, enquanto químico, claro que levou a amostra, né, daquele resíduo para as pessoas competentes da época, levou para os farmacêuticos, né, que eram químicos também. E foi comprovado que era um caulim extremamente límpido, né, perfeito, com muitas características positivas para a fabricação da porcelana. E aí se descobre que na região de Limoges, não só o caulim como o feldespato também vai ser encontrado em quantidade. Então, as duas matérias-primas principais para a confecção da porcelana. Né? A França já tinha a fábrica de Sèvres, patrocinada por Luís XV, e agora, a partir de 1760, apoiada, não é, pelo intendente de Limoges, que era Turgot, Robert Turgot, que depois passa a ser ministro das finanças do rei da França, Luís XVI. Então esse apoio vai fazer com que a França passe a ter a sua segunda fábrica de porcelana na região de Limoges, a ponto de Luís XVI, o rei da França, outorgar a Limoges o direito de, vamos dizer, produzir para a França inteira a porcelana. Tá? Além disso, eles contavam com o rio Viena, né, que banhava a região próxima e que alimentava e banhava as florestas da região. Por que floresta envolvida, né, nisso tudo? Porque a madeira das florestas iria
alimentar os fornos para a queima da porcelana. Tá? Então, praticamente, eles tinham a faca e o queijo na mão. Né? E Limoges, a partir dessa data até a atualidade, se torna uma marca famosíssima de porcelana no mundo. A princípio, para alimentar as mesas e as casas dos franceses, da burguesia e da nobreza. Posteriormente, uma porcelana feita para exportação. Né? E aí um detalhe, não existe uma fábrica de Limoges. Tá? Limoges é o local. Existiram ao longo do tempo diversas fábricas de porcelana em Limoges, sendo que a Royal Limoges, que é a primeira, ainda existe, ainda está em funcionamento. Tá? E aí a gente acompanha ao longo dos 200 anos, né, uma série de fábricas que foram montadas, foram criadas lá. Algumas acabaram, algumas foram ressignificadas, ampliaram seus maquinários, trocaram de diretores. Então, por conta de todos esses eventos, a gente acaba percebendo que existem diversas marcas para a porcelana de Limoges, desde o século XVIII até a atualidade. E de acordo com a marca que esteja no fundo da peça, a gente pode aproximadamente datar o período que a peça foi confeccionada. Tá? Isso é bem bacana. Então, do século XVIII em diante, a França contrata artistas para decorar, para desenhar os motivos decorativos que iriam para essas peças. E que peças seriam essas? Né? Aparelhos de jantar, aparelhos de chá, serviços de café e de sobremesa, serviços para toucador ou para lavabo, jarras, bacias, portas-pente, pratos para barbear, né? Miniaturas, estatuetas, floreiras. Então, o máximo de peças que pudesse compor a decoração daquelas ricas casas e palácios da França do século XVIII e, por conseguinte, na sequência, século XIX, século XX, exportando para o mundo todo. Uma porcelana muito cara, porque ela é muito nobre, ela é límpida. Né? Eu tenho peças de Limoges na minha coleção, peças de mais de 100 anos, que têm a mesma limpidez, tá? A mesma brancura, vamos dizer assim, como se ela tivesse sido feita hoje. Tá? Então, assim, um calcário magnífico que deu autenticidade, né? Que faz com que essas peças sejam conhecidas no mundo inteiro. Tá? Então, aí a gente vai ter peças de Limoges utilitárias, peças decorativas para colecionadores, estamparias as mais variadas, geralmente no padrão floral, no padrão de pássaros. Vamos ter as porcelanas brasonadas, porque os nobres queriam seu brasão de família, né, pintado ou decalcado nas peças de porcelana. Então, normalmente, os aparelhos inteiros vão ter, né, nas mais diversas peças, o brasão dessa família. Ou a porcelana monogramada, que era para quem tinha muito dinheiro, mas que não tinha brasão porque não era um nobre. Tá? Então, eles mandavam pintar ou o nome por inteiro do proprietário da louça ou as iniciais. E com isso, Limoges se torna conhecida até a atualidade. Tá? Hoje existem 4, 5, 6 padrões de porcelana de Limoges. Claro que eles acompanharam a modernidade. Então, no início do século XX, Limoges estava produzindo peças Art Deco. Hoje as peças são extremamente modernas. Algumas têm até a pegada da peça mais antiga, até para justificar a permanência dessa fábrica, né, em atividade. Mas, enfim, é uma peça, é uma porcelana que está aí há 200 anos, que brindou as mesas, as casas de uma burguesia florescente e que hoje pode brindar a nossa também, porque a partir do momento que essas peças são vendidas em antiquários, em leilões, elas podem chegar também até nós. Tá? Então, fica aí a dica, procurem nos baús de suas avós as porcelanas de Limoges, comecem a observar, tá, esses nomes aí que vocês podem perceber no fundo de peças na casa de vocês ou de seus parentes, ou mesmo dos antiquários. E acho bacana a gente começar a observar, né, esses detalhes para compor um pouco, né, as nossas decorações e de repente enaltecer uma peça que está guardada, que pertenceu a alguém importante da nossa família. Tá bom? Então fica aí a dica da pesquisa. Em qualquer momento estarei de volta, trabalhando possivelmente a porcelana de Sèvres ou a porcelana da Companhia das Índias, outras marcas que são importantes para a gente perceber.
tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.